Você tem fobia de alguma coisa? Ou você acha que você tem medo? Às vezes não é fobia, às vezes é só um medo, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre a fobia? Rafael Pavani, psicólogo, voltou aqui com a gente hoje, porque da última vez que ele veio, eu fiquei contando muito a minha história para ele, né, Rafael? Quem perdeu, depois olha lá no nosso portal Rick Mais, que vai ver a entrevista que eu fiz com o Rafael sobre fobia. Contei um caos que aconteceu comigo, né, Rafael? Enfim, e ficaram muitas dúvidas aqui sobre a fobia. Rafael, eu queria que você retomasse um pouco para o pessoal que perdeu. O que é a fobia? A diferença da fobia para o medo? Explica para a gente. Boa tarde, Fer. Boa tarde. Medo é uma reação natural que todos nós temos e é bom que nós temos, que isso nos protege de um eventual perigo. Se eu estiver andando na rua e tiver um buraco, eu vou querer desviar. Se tiver um bicho, eu vou sentir medo, vai ser uma repulsa, eu vou me afastar disso. Isso é uma reação biológica natural que me protege do perigo. Uhum. A fobia, ela já é uma psicopatologia. Ela é uma reação de medo, só que de algo que não é necessariamente perigoso. Essa é a característica mais simples entre medo e fobia. Mas daí se for tipo uma cobra, é medo e é perigoso. Eu posso ter medo de cobra, isso não tem problema nenhum. Estou andando na rua, tem uma cobra, eu vou ficar com medo dela e eu vou querer me afastar. Uhum. Isso vai caracterizar a fobia se, por exemplo, a cobra não estiver naquele ambiente e eu começar a passar mal como se a cobra estivesse. Entendi. Então eu tenho até algumas dúvidas aqui, que é bem isso, viu, Rafael? Quer ver, ó, que ficou da outra vez? A Raquel de Cambé, ela diz que tem medo de ratos até vendo na televisão. Isso, então, é fobia. Isso é muito comum. A pessoa que tem fobia, ela dispara todas as reações fisiológicas de medo, mesmo na ausência daquele evento ou daquele objeto de perigo, daquela situação de perigo. Inclusive, por exemplo, nas situações de tratamento clínico, uma das coisas que a gente faz às vezes é, por exemplo, assim, para medir até o nível do medo da pessoa, é apresentar uma foto, ou às vezes um desenho, e às vezes isso é suficiente para o paciente ter todas as reações de taquicardia, sudorese, tremor, como se aquele evento estivesse ali. A pessoa sabe que aquilo ali não é um rato, ou uma barata, ou uma aranha. Ela sabe que é uma foto, ela sabe que é só um desenho e mesmo assim ela tem uma reação. Por isso que a gente caracteriza como uma patologia. Porque se fosse só o medo, ela olhar, não, isso aqui é uma foto, pronto, o medo passa. Entendi. Na patologia da fobia, não. Entendi. É o caso da Estelina também, que mandou o WhatsApp pra gente, dizendo que tem fobia de cobra, tem horror de ver pela TV. Ela deve ter todas essas reações aí, né? Agora, quais são as principais causas, Rafael, da fobia? Geralmente a fobia é de um item específico, tá? Muitas vezes isso acontece por algum trauma específico que a pessoa passou. Então, assim, em algum momento da vida ela foi exposta de uma maneira muito desagradável, muito intensa, àquele evento, àquele item, e isso faz uma marca emocional muito intensa no cérebro, e o cérebro trabalha como se todas as situações envolvendo aquele item também fossem de perigo. Então, isso causa uma mudança disfuncional na maneira do cérebro funcionar. Então, quando o paciente chega à clínica para o tratamento, a gente tem que fazer a reconfiguração, usando uma linguagem aqui coloquial, simples, para reprogramar o cérebro dessa pessoa para ele voltar ao padrão normal. Olha, e ele não incrível. mais sofrer o medo daquilo que não está causando prejuízo, que não causaria prejuízo numa situação cotidiana normal. Que incrível isso. E tem até uma que mandou aqui, cadê? Eu quero achar. A Camila. Camila, obrigada pela tua pergunta. Ela mandou da outra vez que você veio. Ela disse que não tinha medo de cachorro até ser mordida por ele. Que hoje ela tem pânico, ela passa mal. Ela está perguntando aqui se é uma fobia. É exatamente isso que eu acabei de explicar, Fer. Em tese, ela não tinha medo de cachorro. O cachorro para ela era uma coisa natural, fofinha ou ok, e ela vivia a vida normal. Só que ela passou por um evento que causou um prejuízo real, que foi a mordida, e talvez ela foi pega desprevenido, ou isso causou um sofrimento muito grave naquele momento. O cérebro entende isso como um perigo constante e grava essa mensagem no cérebro. Cachorros são todos perigosos. Não é um medo racional, é um medo emocional. Não é frescura, não é que a pessoa está
tem que levar a sério Não, mesmo, né? Isso. a pessoa ela sofre de verdade. Uhum. A pessoa que tem fobia de um item específico, pode ser até de um cachorro, ela passa a ter reações de medo e involuntários, gera sofrimento, como se aquilo de fato fosse um perigo iminente. E isso é simples de ser tratado, Rafael? Depende do grau da fobia? Tem grau, tem essa coisa ou não? Quanto mais grave está instaurado isso e há mais tempo, mais difícil de tratar. Mas a notícia boa é que sim, tem tratamento, é simples fazer o tratamento, porque, por exemplo, quando eu dei o exemplo lá do rato, às vezes a pessoa ela tem medo de rato, além de todo um processo clínico que pode fazer, às vezes um pouquinho, uma microexposição é importante, até para ela sentir que aquela foto... Você faz isso no seu consultório? Sim. Mas com uma foto ou com o bicho mesmo? A priori com uma foto. Tá. Eu não vou fazer a pessoa pegar num rato. Uhum. Até porque ela não precisa disso, porque no dia a dia ela não mexe com ratos. Não vai se deparar sempre com Mas, isso. por exemplo, para quando ela vê uma foto ou uma imagem, aquilo não disparar sofrimento. Entendi. Mas, por exemplo, você fez uma pergunta interessante. Tem pessoas que têm medo, por exemplo, de avião. Não tem como eu pegar e enfiar ele no avião para fazer isso. Tem até alguns casos que a pessoa acompanha o paciente dentro de avião. Mas hoje tem uma tecnologia muito bacana que é um simulador virtual. Existem alguns laboratórios, por exemplo, em São Paulo, onde você tem toda uma cabine de avião simulada, em que ele coloca um óculos de imagem virtual que passa como se estivesse decolando. Quando é muito grave e dentro do ambiente clínico a pessoa não consegue superar essa fobia, tem essa opção também de mandar a pessoa para algumas clínicas especializadas, que é, por exemplo, na USP, na Universidade de São Paulo, onde eles fazem uma simulação de voo, onde a pessoa entra no avião, passa pela decolagem, voa e aterriza, para ela conseguir tirar esse pânico, esse medo que ela tem de voar. Que legal. E às vezes a pessoa até precisa, por um trabalho, por alguma coisa, Exatamente. tem que fazer daí, né? Tem que procurar ajuda, enfim. Vamos para as perguntas que ficaram da outra vez que você veio, Rafael. A Leatriz Cássia. A Leatriz, querida, um beijo para você. Ela participa muito aqui do programa com a gente. Ela tem pavor de rã. Ela quer uma ajuda. O que ela pode fazer? Olha, assim, depende muito qual que é o contexto que isso se aplica. Ela convive com o ambiente onde tem rãs. Entendi. Às vezes mora no sítio. Leatriz, depois você manda pra gente. Entendeu? Ou é igual da outra moça que falou que, assim, quando ela vê na televisão, ela fica com medo. Tem que avaliar o quanto isso é perigoso, está atrapalhando a vida dela. Mas, assim, uma dica que eu deixaria para ela é, assim, ela tentar fazer uma microexposição. Microexposição é, assim, pensar na rã, mesmo quando não tiver nenhuma rã por perto, e tentar suportar um pouquinho o desconforto que vai vir. Só pensar. Pensar. Eu achei que você ia falar pra ela olhar a rã. Não. Eu achei que a microexposição era assim, ó. Sabe assim, gente? Olha aqui. Assim, ó. Olhar no olho. Não, mais simples. Ela tentar imaginar uma situação que ela sabe que ela está totalmente protegida em casa, no quarto dela, e pensar um pouquinho na rã. E ver se ela consegue tolerar um pouquinho aquele desconforto. Entendi. Porque ela conseguir passar por aquele desconforto e não ficar com uma reação muito grande de sofrimento, talvez ela consiga aos poucos reprogramar sozinha o cérebro dela. Olha que bacana. Isso serve para qualquer, tanto para rã quanto para quem tem de cobra, qualquer bicho? Para qualquer pessoa, até para quem tem medo de tomografia. Era ressonância. Ressonância magnética, né? Entendi. Imaginar passar por aquela situação de novo. Isso. Preciso fazer esse exercício, gente. Entendeu? Entendi. Então, assim, às vezes eu sozinho tento fazer essa reprogramação. Porque nosso cérebro é capaz de fazer esse movimento sozinho. Claro que alguns pacientes, algumas pessoas não vão conseguir fazer isso, porque talvez tenha instaurado há muito tempo essa fobia. Aí o acompanhamento clínico, com o psicólogo e às vezes até mesmo com o psiquiatra, é necessário porque o desconforto é tão grande que a pessoa não consegue fazer. Então ela precisa de alguém que ajude a fazer esse manejo, um profissional especializado, e até mesmo uma medicação que ajuda a diminuir esse sofrimento enquanto a gente faz o processo de reprogramação do cérebro dela. Agora, Rafael, e medo de escuro? Teve uma telespectadora que mandou que tem medo de escuro. O processo é todo muito parecido. Tá? Ele é um pensamento disfuncional que se instaura e uma reação emocional também disfuncional.
todos eles têm um padrão cerebral muito semelhante. Uma coisa que talvez valha a pena explicar é, às vezes, de onde vem isso. Eu dei um exemplo que eu dei é de um trauma específico, né? Como o caso da menina do cachorro. Uhum. Um outro caso que às vezes chegou para mim foi de uma mãe que estava reclamando, preocupada, porque a filha não nadava. Ela queria pôr a filha na aula de natação e a filha morria de medo. A filha pequena, 4, 5 aninhos, morria de medo de água. Uhum. Aí eu fiz uma pergunta para ela, mas doutor, como que resolve isso? Aí eu perguntei primeiro assim, quem de vocês dois, você ou seu marido, tem medo de água? Ela falou, eu tenho medo de água. Então, às vezes, os pais transferem para os filhos esse medo. Ou seja, o pai ou a mãe tem tanto medo de um evento que não faz o filho se expor àquela situação e não sabe e não consegue explicar que aquele ambiente não é perigoso. E aí a criança desenvolve aquele medo por tanto tempo que ela não consegue se expor àquilo e acaba atrapalhando ela na vida futura. Meu Deus. Na vida adulta. Os pais têm muita influência mesmo. A minha filha descobriu que gosta de beterraba esses dias. Porque como eu não gostava, tá vendo? Eu nunca tinha em casa e ela falava que ela não gostava. Não, eu não gosto de beterraba. Filho, eu vou fazer um convite público, você precisa ir pra clínica, viu? Vamos lá marcar o horário. Vamos marcar o horário urgente, Rafael. Mas vamos ajudar mais uma colega aqui, ó, que ela diz o seguinte, ela não gosta de ambientes com muita gente e lugares fechados. E ela acaba se isolando por causa disso. Isso é uma fobia? No caso dela, pode ser uma fobia, e tem até um nome específico, chama agorafobia, que é o medo de ficar em espaços públicos ou abertos, tá? Isso algumas vezes é acompanhado pelo transtorno de pânico. A pessoa ela acaba passando mal e pelo medo de passar mal ela acaba se isolando dentro de casa. Tem casos que a gente acompanha muitas vezes de pacientes que estão há 10, 20 anos sem pôr o pé na rua. Meu Deus. Tá? É bem grave. Então, em alguns casos é bom. A dica principal que eu dou assim, quanto mais cedo ela procurar uma ajuda, ela procurar um profissional especializado para ajudar ela a sair desse quadro mais fácil e mais rápido de resolver e voltar essa pessoa para uma vida tranquila, viver bem, uma vida confortável. Gente, o importante frisar aqui é que tem tratamento. Meu celular está tocando aqui, eu não posso atender, já tocou várias vezes, Rafael. Acho que o pessoal que tem deve estar desesperado, porque ninguém quer passar por isso, né? Ninguém quer sentir essa coisa que é forte. Eu senti, né, na máquina lá de ressonância, nunca senti, enfim. Só quem passa que sabe o que sente. É sério, não é frescura, nada disso. Mas o Rafael está aqui para falar que tem tratamento, né, Rafa? Exato. O tratamento ele é simples, ele é tranquilo, não necessariamente é muito longo, ele é uma coisa... Hoje tem muitos profissionais na cidade, em todas as cidades, tem psicólogos hoje, procura alguém que vocês conheçam, uma indicação, procura na internet alguma referência, algum médico que indique e vai procurar o tratamento, porque quanto mais cedo você for atrás, mais rápido e mais fácil de sair desse sofrimento. Perfeito. Muito obrigada, viu, Rafael? É sempre um prazer te receber aqui. Espero ter ajudado. Desculpa as brincadeiras aí. Imagina.